Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 61. Kenzo levou Maki a um restaurante aconchegante, sua iluminação quente criando uma atmosfera confortável. O aroma de várias culinárias enchia o ar enquanto eles se sentavam, de frente para menus exibindo uma variedade de pratos tentadores. Sentados um de frente para o outro, Kenzo sorriu. Então, o que você está a fim de fazer? Maki sorriu, olhando o menu. Vou com o especial do chefe. Surpreenda-me. Tudo bem, então é o especial do chefe, Kenzo concordou, fazendo seus pedidos. Logo, pratos se materializaram diante deles, apresentando um banquete visualmente atraente. Quando a comida chegou e eles começaram a comer, Kenzo começou a fazer algumas perguntas a Maki sobre ela ou apenas sobre ele, fazendo algumas piadas leves aqui e ali. Ele fez isso para animar um pouco o clima, como se ele não tivesse feito isso, quem mais faria? Se me permite perguntar, qual é sua verdadeira motivação para se tornar forte? Kenzo disse olhando para Maki. Eu não quero me sentir fraca e desamparada e ficar à mercê dos outros. Eu também quero mostrar àqueles velhos idiotas que eu posso me tornar mais forte do que todos os membros do clã Zenin juntos. Eu quero ver a cara deles enquanto eu destruo o clã inteiro. Com certeza será uma visão incrível. Maki disse com um sorriso no rosto enquanto terminava de mastigar o que estava comendo. Razoável. Outra pergunta. Você já andou de montanha-russa? Kenzo perguntou olhando para ela. Eu nunca senti necessidade de perguntar por que, disse Maki ao olhar para Kenzo. Tudo bem, acho que vamos dar uma volta na montanha-russa juntos então, disse Kenzo com uma expressão pensativa, e sem surpresa, ela não discutiu com ele. Por que você está atordoado? Por que você está me olhando desse jeito? Maki disse ao ver a expressão em seu rosto. O que você esperava que eu discutisse com você? E para ser franca, eu não me importaria de experimentar coisas novas, disse Maki antes de começar a beber seu Sprite. Ela surpreendentemente ama fast food, isso foi algo bom de saber. Salto de tempo. Kenzo e Maki se viram parados em frente à estrutura imponente de uma montanha-russa, suas voltas e reviravoltas alcançando o céu. A expressão de Maki permaneceu firme, mas uma pitada de curiosidade apareceu em seus olhos. Kenzo não pôde deixar de notar a antecipação no ar quando eles entraram na fila. Enquanto eles garantiam seus assentos na montanha-russa, o comportamento de Maki permaneceu composto. O cinto de segurança se encaixou no lugar, e a emoção do passeio iminente permaneceu. Kenzo, sentindo seu exterior calmo, não pôde deixar de se perguntar como ela reagiria quando a montanha-russa estivesse em movimento. A montanha-russa subiu lentamente, subindo até seu pico com um zumbido mecânico. Maki olhou ao redor, seus olhos absorvendo a vista panorâmica. Kenzo quase conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ela processava a descida iminente. Quando a montanha-russa atingiu seu zênite, Kenzo lançou um olhar furtivo para Maki. Para sua surpresa, um brilho de excitação brilhou nos olhos dela. A queda repentina começou, e a montanha-russa correu por voltas e reviravoltas. A expressão de Maki se transformou de composta para exultante. O vento passou por eles, e a pura emoção da experiência trouxe um sorriso inesperado ao seu rosto. Quando a montanha-russa parou, Maki não conseguiu evitar uma risada genuína, a adrenalina ainda correndo por suas veias. Kenzo olhou para ela com um sorriso satisfeito. Então, o que você acha? Maki, ainda recuperando o fôlego, respondeu com uma surpreendente pitada de entusiasmo. Nada mal. Vamos fazer de novo. Você sabia que você fica realmente muito bonita quando está feliz ou sorri? Kenzo comentou com um sorriso sincero, seus olhos refletindo a apreciação genuína que ele tinha pelos momentos desprotegidos de alegria de Maki. Maki, normalmente composta e focada, olhou para Kenzo com um rubor sutil. Não se acostume com isso, ela provocou, embora a sugestão de um sorriso brincasse em seus lábios, revelando o lado mais suave sob seu exterior forte de sempre. As palavras de Kenzo pairavam no ar, um sorriso genuíno enfeitando seu rosto enquanto ele olhava para Maki. Eu sabia que estava certo em ter você como minha namorada, ele expressou com sinceridade, o calor em seu olhar refletindo a profundidade de seus sentimentos. Maki, embora frequentemente reservada, recebeu suas palavras com uma expressão suavizada, um calor sutil em seus olhos. Bem, você não está errado, ela respondeu, com um toque de brincadeira em seu tom. Os olhos de Kenzo pousaram momentaneamente em algum lugar antes que a voz de Maki o trouxesse de volta. Kenzo, ela disse, e quando ele se virou para encontrá-la, ele foi recebido com um beijo repentino e inesperado nos lábios. Atordoado por um momento, ele se recuperou rapidamente, retribuindo o gesto. Quando o beijo terminou, Maki abriu um sorriso satisfeito. Peguei você desprevenido, não foi? Ela provocou. Kenzo, ainda processando o momento inesperado, mas bem-vindo, apenas sorriu em resposta. Salto de tempo. Conforme a noite chegava ao fim e eles se encontravam no final de seu encontro memorável, Maki se virou para Kenzo com uma expressão genuína. Obrigada por tudo, ela disse com uma voz gentil. Kenzo, olhando-a nos olhos, respondeu com um sorriso caloroso. De nada. Capítulo 62. Kenzo acordou de sua cama, os resquícios de um sonho decente desaparecendo enquanto seus olhos se adaptavam totalmente à luz que filtrava em seu quarto. A familiar tela azul cumprimentou, um lembrete gentil para embarcar em suas tarefas diárias. Com um suspiro, Kenzo se preparou para encarar o dia, ou o que quer que o mundo tivesse reservado para ele. Então ele se sentiu um pouco mais pesado.
Por acaso ele comeu um pouco demais e ganhou algum peso? Enquanto Kenzo estava deitado na cama, a sensação de peso em seu peito persistia, e quando ele olhou para baixo, viu fios de cabelo verde. O reconhecimento surgiu nele. O peso não era uma força invisível, mas alguém real. A presença de cabelo verde confirmou isso. Maki. Ela estava deitada em seu peito, sua expressão serena sugerindo um sono tranquilo. Kenzo não conseguiu deixar de sorrir enquanto olhava para Maki, pacificamente aninhada em seu peito. Sua expressão serena e a maneira como ela se aconchegava mais perto dele transmitiam uma sensação de contentamento e tranquilidade. O peso inicial que o havia intrigado agora se transformava em uma presença reconfortante, e a proximidade inesperada trouxe calor à manhã. Escolhendo não perturbar seu sono tranquilo, Kenzo decidiu saborear o momento de silêncio. O quarto estava cheio de uma sensação de calma. Maki começou a se mexer lentamente, seus olhos se contraindo enquanto a consciência gradualmente recuperava seus sentidos. O brilho suave da luz ambiente filtrava-se por ambientes desconhecidos, levando-a a sentar-se com um alongamento grogue. Uma olhada ao redor revelou que ela não estava em seu ambiente habitual, e uma pitada de confusão brilhou em seus olhos. Kenzo, esperando pacientemente seu despertar, cumprimentou-a com um sorriso brincalhão. Você acordou, dorminhoca? Um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto de Maki enquanto ela o cutucava gentilmente. Sim, estou acordada. Que horas são? Seu olhar se suavizou quando ela olhou para Kenzo, um reconhecimento silencioso do conforto que sua presença fornecia neste lugar desconhecido, interrompido apenas pelos sons suaves da manhã. Enquanto estava deitado ali, ele encontrou consolo na quietude compartilhada, apreciando o inesperado, mas bem-vindo começo do dia. São umas 8 da manhã, mais ou menos, disse Kenzo, olhando para o relógio próximo. Surpreendentemente, ela apenas se aninhou mais perto dele. Eu realmente me sinto tão bem, Kenzo disse gentilmente, ao que ela respondeu. Você é incrivelmente agradável, é gostoso e quentinho, disse Maki enquanto segurava mais perto dela. Provavelmente isso ocorreu por causa de seu mana, que era muito reconfortante e calmante em seu estado neutro, e considerando que ele não precisava controlá-lo no momento, ele deixou que vazasse sem querer, o que significava que ela devia estar nas nuvens. Enquanto Kenzo abraçava Maki, ele não conseguiu deixar de expressar a alegria que sentia naquele momento. Com um sorriso genuíno, ele falou, eu me diverti muito com você. Maki, ainda segurando firmemente, retribuiu o sentimento com um brilho travesso nos olhos. Eu não me importaria de fazer isso de novo. Salto de tempo. Kenzo estava diante de Gojo, o renomado e enigmático feiticeiro conhecido por suas poderosas habilidades. Gojo, aparentemente imperturbável pelo mundo, foi pego em um momento de descanso, seus olhos fechados em um sono tranquilo. Kenzo, com um tom leve e brincalhão, chamou seu sensei cochilando. Ei, Satoru, levante-se e brilhe. Ele notou os olhos de Gojo se contraindo sob a venda, um sinal de que ele estava acordando. Gojo, com um comportamento casual, abriu os olhos e olhou para Kenzo. Qual é a pressa, Kenzo? Eu estava aproveitando meu sono de beleza. Kenzo não conseguiu evitar de zombar brincalhão do comentário de Gojo sobre sono de beleza. Sono de beleza? Sério, Satoru? Ele provocou, dando um olhar de soslaio para seu sensei. Gojo, em seu típico jeito indiferente, começou a responder com uma piada sobre o direito de um homem a um sono de beleza. No entanto, algo na expressão de Kenzo pareceu chamar sua atenção. Mesmo com a venda escondendo seus olhos, houve uma pausa na resposta de Gojo, como se ele sentisse que algo estava errado. De repente, Gojo suspirou, removendo a venda e revelando seus vibrantes olhos azuis. A intensidade de seu olhar fixou-se em Kenzo, sugerindo uma profundidade de percepção que ia além do físico. Os vibrantes olhos azuis de Gojo encararam Kenzo enquanto ele comentava. Você realmente precisava impedir que seu mana vazasse? Kenzo, com um sorriso travesso, respondeu. O que não consegue me ver com sua venda, sensei? Seu tom tinha um tom brincalhão, refletindo a brincadeira despreocupada entre os dois. Gojo, ainda sorrindo, não conseguiu resistir a uma provocação. Sabe, Kenzo, eu posso não precisar dos meus olhos para ver, mas ainda posso sentir uma certa pessoa tentando me impressionar mantendo seu mana sob controle. Kenzo, levando a provocação na esportiva, retrucou com uma expressão falsamente ofendida. Impressionar você? Sensei, estou apenas poupando o mundo de ser dominado pela minha aura incrível. Você deveria me agradecer. Gojo riu, seus vibrantes olhos azuis brilhando de diversão. Ah, claro, Kenzo, como eu poderia esquecer? Você está nos fazendo um favor, sério. Gojo, que nunca deixa passar uma oportunidade de brincadeira, provocou Kenzo com um sorriso malicioso. Você está parecendo um pouco sério demais, Kenzo. Precisa de algumas dicas sobre como relaxar? Talvez meu charme seja muito forte para você. Kenzo, no entanto, permaneceu imperturbável, encontrando a provocação de Gojo com um olhar divertido, mas firme. Charme. Sensei, seu charme é como uma brisa suave, dificilmente perceptível. Gojo levantou uma sobrancelha, surpreso que suas táticas de provocação usuais pareciam estar caindo por terra. Oh, bem, você não é o estoico hoje? Achei que pelo menos conseguiria arrancar um sorriso de você. Kenzo riu, boa tentativa, sensei. Mas eu adquiri imunidade ao seu charme ao longo dos poucos meses que você vem me ensinando. Gojo, ainda persistente e brincalhão, riu. Ninguém pode ser imune ao meu charme. Algo deve estar errado. Ele continuou a olhar para Kenzo, tentando avaliar qualquer reação. No entanto, antes que ele pudesse pressionar mais, a atenção de Gojo mudou. Algo capturou seus sentidos, aromas familiares entrelaçados com os sutis resquícios de energia de maldição. A percepção aguçada concedida pelos 6 olhos permitiu que ele detectasse até mesmo os traços mais tênues que poderiam iludir os outros. Uma expressão pensativa cruzou o rosto de Gojo enquanto ele se concentrava na presença despercebida. Bem, o que temos aqui? Ele refletiu, seu comportamento brincalhão momentaneamente substituído pela astúcia de um feiticeiro experiente. Kenzo, há algo que você não está me contando, não é?
Os olhos de Kenzo se arregalaram por um breve momento, pego de surpresa pela percepção de Gojo. Era como se ele não tivesse previsto que seu sensei perceberia as pistas sutis que ele tentará esconder. Gojo, com um brilho de conhecimento nos olhos, continuou a observar Kenzo. Há mais nisso do que aparenta, não é? Ele comentou. Uma pergunta rápida. Como estão as coisas com Maki? Gojo perguntou com um sorriso maroto. Preso na dança delicada da indagação de Gojo, Kenzo levou um momento para se recompor. O sorriso cúmplice no rosto de Gojo insinuou a travessura subjacente à pergunta. Kenzo, escolhendo suas palavras cuidadosamente, respondeu com um tom casual. Ah, você sabe, o de sempre. Maki e eu estamos bem. Sua resposta foi deliberadamente vaga, mas ele não pôde deixar de sentir o peso da armadilha em que estava navegando. O sorriso de Gojo se alargou e ele arqueou uma sobrancelha. Tudo bem, hein? O tom continha um desafio brincalhão, deixando Kenzo em uma situação em que qualquer resposta parecia levar mais fundo na teia orquestrada de Gojo. A provocação de Gojo tomou um rumo mais focado enquanto ele se concentrava nos elementos misteriosos que cercavam Kenzo. Então, aquele resquício de energia amaldiçoada no seu corpo, junto com o cheiro, definitivamente não é dela, ele comentou com uma sobrancelha arqueada. O tom brincalhão sugerindo que ele estava gostando muito do mistério que se desvendava. O sorriso malicioso de Kenzo permaneceu no lugar enquanto ele tentava manter a compostura, mas a mudança repentina de tom de Gojo o pegou desprevenido. A exibição teatral de enxugar lágrimas imaginárias e o sentimentalismo fingido deixaram Kenzo confuso e um pouco desconfortável. Sensei, acho que você anda assistindo a muitos filmes dramáticos, brincou Kenzo, incapaz de esconder um pequeno sorriso. A reviravolta inesperada dos eventos, com Gojo agora brincando de agir como um pai orgulhoso, adicionou uma camada de absurdo à situação. Gojo, ainda fingindo lágrimas, conseguiu se recompor. Ah, eles crescem tão rápido. Agora, meu pequeno Kenzo está todo crescido e lidando com assuntos do coração. Isso me traz lágrimas aos olhos. Capítulo 63. Gojo, enxugando as lágrimas imaginárias, continuou sua teatralidade brincalhona. Eu me lembro quando você costumava tropeçar nas palavras só de tentar convidar alguém para sair. Olhe para você agora, lidando com seu mana e assuntos do coração com tanta delicadeza. Meu pequeno Kenzo está todo crescido. Kenzo, apesar de seus melhores esforços para manter um comportamento composto, não conseguiu evitar revirar os olhos para a exibição dramática de Gojo. Sensei, acho que você tem passado muito tempo em seu próprio mundo de drama. Estou apenas tentando viver uma vida normal aqui. Gojo, sem se deixar abater, sorriu travesso. Vida normal, hein? Bem, suponho que normal seja subjetivo. Mas ei, se você precisar de mais conselhos, seu sábio sensei está sempre aqui para você. A propósito, tenho algo só para você, disse Kenzo com um sorriso. O usuário perdeu 10 milhões de ouro. O usuário trouxe o conjunto celestial completo? O usuário gostaria de sintetizar? Sim, não? Kenzo pressionou sim sem um momento de hesitação. E o que pode ser? Você tem alguma novidade para o seu velho? Gojo disse ainda fingindo ser um pai orgulhoso. Um presente só para você. Kenzo disse olhando para Gojo. Gojo, ainda em seu ato de pai orgulhoso, fingiu surpresa. Ah, por mim? Você não deveria. Enquanto a armadura escura envolvia o corpo de Kenzo, uma energia misteriosa e poderosa emanava dela, os olhos de Gojo se arregalaram em reconhecimento. O ato de surpresa fingida do sensei deu lugar a uma intriga genuína e um lampejo de preocupação. Kenzo, o que você trouxe aqui? O tom de Gojo mudou, o ato de pai brincalhão substituído por um comportamento mais sério enquanto seus 6 olhos se concentravam na energia familiar ao redor da armadura. Uma sensação de déjà vu pairava no ar enquanto o olhar de Gojo se estreitava com uma mistura de curiosidade e cautela. Kenzo, apesar da surpresa nos olhos de Gojo, sorriu confiantemente. Só uma coisinha que peguei. Achei que você poderia apreciar o artesanato. O sorriso de Kenzo aumentou com o comentário provocador de Gojo. Além disso, eu usaria isso para te espancar, ele disse, apontando para a armadura escura com um brilho brincalhão nos olhos. Gojo, ainda de bom humor, sorriu e rebateu. Você acha que só porque finalmente perdeu seu V-Card pode me derrotar? Você chegou alguns anos cedo demais para tentar isso comigo. A pequena explosão repentina ecoou pelo espaço enquanto Gojo rapidamente se impulsionava para o céu, evitando o que parecia ser um ataque iminente. Abaixo dele, Kenzo emergiu, uma expressão determinada no rosto, punho pronto para um soco mirado em seu sensei no ar. O ar crepitava de antecipação enquanto Kenzo se aproximava, a distância entre eles diminuindo rapidamente. Gojo, no entanto, manteve um sorriso confiante, totalmente ciente do ataque que se aproximava. Gojo se teletransportou para algum lugar onde a batalha não afetaria ninguém e Kenzo seguiu logo depois. O teletransporte repentino mudou o campo de batalha para uma floresta tranquila, longe do risco de danos colaterais. Gojo, com seu sorriso confiante de marca registrada, provocou Kenzo. Prepare-se para adicionar outra derrota ao seu registro. Kenzo, sem se deixar abater, sorriu em resposta. Vamos ver sobre isso, sensei. Eu tenho praticado, sabia? Kenzo correu até Gojo antes que ele começasse a lutar com seu sensei usando combate corpo a corpo. Kenzo, percebendo o desafio imposto pela perícia de Gojo em combate corpo a corpo, adaptou sua abordagem. Convocando Igris e Malgrim, seus leais soldados das sombras, ele transformou a batalha 1 contra 1 em um cenário dinâmico de 3 contra 1. A floresta se tornou um palco para o choque de habilidades marciais e feitiçaria. Gojo, sempre ágil e formidável, enfrentou os ataques coordenados dos soldados das sombras de Kenzo. Apesar das probabilidades, Gojo mostrou sua destreza, esquivando-se e contra-atacando com movimentos fluidos. A batalha se desenrolou com uma mistura de velocidade, precisão e estratégia calculada. Reversão da técnica amaldiçoada. Vermelho, declarou Gojo enquanto uma bola vermelha familiar se materializava em suas mãos.
Kenzo, bem familiarizado com essa técnica potente, sabia de seu poder destrutivo e rapidamente se teletransportou para longe, escapando por pouco do ataque iminente. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Kenzo enquanto ele provocava. Você tem que se esforçar mais do que isso. Gojo, sempre o sensei astuto, respondeu com um tom provocador. Oh, meu pobre aluno, você nunca aprende. No entanto, quando Kenzo se virou para encará-lo, uma dor lancinante repentina irrompeu em suas costas. Para seu choque, o reversal vermelho de Gojo aparentemente se teletransportou para trás dele, pegando Kenzo desprevenido. Kenzo fez uma careta, percebendo que havia subestimado o domínio da técnica por Gojo. Kenzo, no meio da batalha intensa, avaliou rapidamente a situação. Não, ele não se teletransportou, mas mais como se ele tivesse usado as árvores ao redor como camuflagem para mover o vermelho sem que eu percebesse. Ele reconheceu mentalmente enquanto sentia o impacto da reversão de técnica amaldiçoada, vermelha de Gojo. A percepção o atingiu um momento tarde demais, e Kenzo foi lançado voando, a força do ataque o impulsionando para trás pela floresta. O teletransporte de Kenzo deixou os 6 olhos de Gojo rastreando seu movimento, mas o astuto estudante tinha um truque na manga. Trocando rapidamente de lugar com Malgrim, Kenzo se materializou atrás de Gojo e deu um poderoso soco no estômago de seu sensei. O impacto ressoou pela floresta e por um momento, o ar pareceu estalar com a intensidade do golpe. Gojo, momentaneamente sem fôlego, não conseguiu deixar de reconhecer a força por trás do ataque de Kenzo. Um sorriso malicioso se formou no rosto de Kenzo, um testamento da satisfação de acertar um golpe em seu formidável sensei. Kenzo, aproveitando o momento de seu soco bem-sucedido, apareceu atrás de Gojo com um chute rápido. No entanto, Gojo, exibindo seus reflexos e habilidade, conseguiu bloquear o golpe. Apesar do bloqueio bem-sucedido de Gojo, o poder absoluto por trás do chute de Kenzo fez o sensei voar para trás alguns metros. Enquanto Gojo voava pelo ar, ele não perdeu tempo em retaliar. 3 esferas azuis se materializaram ao redor dele, arremessando-se em direção a Kenzo. Essas técnicas azuis amaldiçoadas tinham uma atração gravitacional, tentando sugar tudo em seu caminho. Kenzo, reconhecendo o perigo iminente, se preparou. O poder das técnicas amaldiçoadas azuis era formidável, criando uma troca dinâmica que exibia as complexidades de suas habilidades. Sentindo a atração das técnicas azuis amaldiçoadas se aproximando, Kenzo recorreu à sua maestria sobre a gravidade para combater a força gravitacional. Com controle preciso, ele manipulou o campo gravitacional ao seu redor, criando uma distorção localizada que anulou os efeitos das esferas azuis que se aproximavam. Enquanto as técnicas amaldiçoadas azuis tentavam exercer sua atração gravitacional, elas encontraram a força oposta de Kenzo, resultando em uma exibição hipnotizante de energias opostas. A distorção gravitacional agiu como um escudo, resistindo à sucção das esferas azuis e anulando suas tentativas de atrair tudo para um buraco negro em miniatura. Em uma manobra rápida, Gojo capitalizou o foco de Kenzo em combater as técnicas amaldiçoadas azuis. Gojo se materializou atrás dele, envolvendo sua perna em volta da cintura de Kenzo e apontando seu dedo indicador para Kenzo. Com um comentário provocador, sorria para a câmera. Gojo iniciou uma técnica poderosa. Antes que Kenzo pudesse reagir completamente, uma luz vermelha brilhante envolveu seu corpo. A força da técnica o fez voar para o ar, a exibição vívida contrastando com a floresta escura. Enquanto Kenzo voava pelo ar, o impacto do movimento de Gojo ressoou, e o campo de batalha momentaneamente se tornou uma tela de cores vibrantes e energia dinâmica. A floresta, antes serena e intocada, tornou-se arena para um intenso confronto entre Kenzo e Gojo. O ar crepitava com feitiçaria, e o eco de cada movimento deles ressoava pelas árvores antigas. Kenzo, sem se deixar abater pelo ataque aéreo anterior, teletransportou-se de volta para a briga com um olhar determinado nos olhos. Gojo, sempre confiante, aguardou o próximo movimento de seu aluno. A intensidade entre eles atingiu um ponto de ebulição quando o confronto recomeçou. Kenzo, valendo-se de sua maestria sobre a gravidade, criou distorções gravitacionais para interromper os movimentos de Gojo. Sombras dançavam ao redor dele enquanto Igris e Malgrim, seus leais soldados das sombras, se juntavam ao ataque. Gojo, no entanto, manobrou sem esforço através das perturbações gravitacionais, contra-atacando com uma enxurrada de golpes precisos. A floresta se tornou um palco para uma dança dinâmica de proezas marciais e feitiçaria. Kenzo liberou ondas de gravidade, tentando controlar o campo de batalha. Gojo, em resposta, executou evasões acrobáticas, seus movimentos se misturando perfeitamente com o fluxo imprevisível do confronto. De repente, Gojo desferiu uma série de golpes rápidos, cada golpe carregando o peso de sua imensa força. Kenzo, exibindo agilidade e reflexos aprimorados por meio de treinamento rigoroso, habilmente evitou alguns, mas não conseguiu escapar de todos. A colisão de seus poderes criou ondas de choque que reverberaram pelos arredores. Kenzo, com os olhos em chamas de determinação, se aproximou de Gojo com um soco rápido como um raio. O impacto fez Gojo voar pelo ar, mas mesmo enquanto ele voava, um sorriso permaneceu em seu rosto. Kenzo, aproveitando o momento, gritou: "Que tal um ataque, sensei?" Gojo, ainda no ar, riu: "Nada mal, Kenzo. Mas vamos ver se você consegue acompanhar." Ele manobrou pela trajetória aérea, ajustando sua postura. O sorriso de Kenzo se alargou ao observar os ferimentos de Gojo se curando rapidamente sob seu ataque implacável. No entanto, a maré da batalha tomou um rumo inesperado quando um raio vermelho semelhante a um laser cortou o ar, atingindo um dos ferimentos de Gojo antes que ele tivesse a chance de se curar. Enquanto a poeira baixava, os olhos afiados de Gojo pousaram na figura responsável pelo ataque surpresa. Era Shozo, o soldado das sombras, que tinha acabado de ser atingido por um ataque de sangue penetrante. O sangue carregava uma qualidade venenosa, introduzindo
introduzindo um elemento de toxicidade na batalha. Kenzo, capitalizando a vantagem momentânea, falou com um tom confiante: conheça Shoso, sensei. Ele também tem alguns truques na manga. O sorriso de Kenzo se alargou enquanto ele observava os efeitos do ataque venenoso de Shoso em Gojo. Vamos ver como você luta com veneno em seu sistema, Kenzo comentou, sua voz cheia de uma mistura de desafio e excitação. Sem se deixar intimidar, Kenzo correu em direção a Gojo, aproveitando a distração causada pelo veneno. O choque entre Gojo e Kenzo se transformou em uma demonstração explosiva de poder que reverberou pela floresta antiga. Enquanto os dois adversários se enfrentavam, árvores eram arrancadas, o chão tremia sob eles e o próprio ar crepitava com a intensidade da batalha. Gojo, com sua feitiçaria avassaladora, e Kenzo, movidos pela determinação e pelo domínio da gravidade, se envolveram em uma troca implacável de golpes. O impacto de cada golpe ecoou como um trovão, criando ondas de choque que enviaram ondulações pela floresta antes tranquila. O choque se movia perfeitamente de um local para outro, deixando destruição em seu rastro. Kenzo, alavancando seu controle sobre a gravidade, se teletransportava e reaparecia com ataques calculados. Gojo, com agilidade e habilidade inigualáveis, contra-atacava cada ataque com precisão, liberando poderosas técnicas amaldiçoadas que se somavam à sinfonia caótica. À medida que a batalha atingia seu zênite, a floresta se tornou um campo de batalha de devastação. A outrora densa copa agora tinha aberturas onde árvores haviam sido derrubadas. O chão estava marcado com crateras de ataques poderosos, e o próprio ar parecia carregado com as energias residuais de seu choque. Bem acima da paisagem devastada, Gojo flutuava no céu, com sangue escorrendo por seu cabelo branco antes imaculado. Risadas saíam de seus lábios, uma liberação delirante e desenfreada das emoções intensas que alimentaram a batalha. Então essa é a emoção do combate, a dança da vida e da morte. Gojo riu, sua voz carregando uma energia maníaca. Kenzo, meu garoto, você me deu trabalho. Não me divertia tanto assim há um tempo. E por isso eu agradeço. Sua risada ecoou pela desolação abaixo, uma trilha sonora assombrosa para o rescaldo do choque deles. Os olhos de Gojo, vibrantes e desfocados, examinaram os destroços como se encontrassem humor no caos. Quem diria que destruir uma floresta poderia ser tão divertido? Gojo refletiu, sua risada continuando em uma estranha harmonia com o silêncio assustador que envolvia a paisagem outrora exuberante. Capítulo 64. Na esteira das risadas, a batalha recomeçou com uma explosão repentina de intensidade. Gojo, flutuando acima, reuniu a energia formidável para uma técnica amaldiçoada vermelha de potência máxima. A vibrante esfera vermelha crepitava com energia sinistra enquanto avançava em direção a Kenzo. Reagindo com agilidade rápida, Kenzo desviou do ataque iminente, teletransportando-se para uma nova posição atrás de Gojo. Em uma fração de segundo, Kenzo lançou um soco poderoso, mirando no flanco exposto de seu sensei. No entanto, os reflexos de Gojo estavam tão afiados como sempre, e ele rapidamente se virou, bloqueando o soco de Kenzo com uma defesa bem cronometrada. Sem se deixar abater, Gojo retaliou com um contra-ataque que acertou em cheio no estômago de Kenzo. O impacto reverberou pelo corpo do jovem feiticeiro e por um momento, a floresta prendeu a respiração enquanto o choque entre mentor e aluno continuava. O choque entre Kenzo e Gojo se tornou uma dança implacável e dinâmica de feitiçaria e combate. Cada soco, bloqueio e manobra evasiva ecoou pelo ar, criando uma sinfonia rítmica de poder. Kenzo, reconhecendo a necessidade de uma vantagem, estrategicamente posicionou seus soldados das sombras, Igris e Malgrim, em um ataque coordenado. As sombras se moveram com precisão calculada, atacando de ângulos diferentes e dando a Kenzo a oportunidade de explorar qualquer abertura nas defesas de Gojo. Gojo, apesar do ataque, respondeu com habilidade sobrenatural, contra-atacando os soldados das sombras e desviando de seus ataques. A floresta se tornou um campo de batalha caótico, com sombras tremeluzindo em meio à destruição, adicionando uma camada adicional de complexidade ao confronto já intenso. A atmosfera mudou quando Gojo, com um sorriso nos lábios, declarou: "Tudo bem, vamos levar a sério agora." A expectativa pairava no ar, e Kenzo, momentaneamente confuso, preparou-se para o que viria a seguir. Em um instante, Gojo iniciou sua expansão de domínio com um comando retumbante, vazio e limitado. O ambiente se transformou em um espaço sobrenatural, dominado pelo poder formidável do domínio de Gojo. Kenzo, que não era de recuar, respondeu rapidamente: "Expansão de domínio. Domínio do Monarca das Sombras." O ar ondulou quando Kenzo liberou seu próprio domínio, criando um espaço que ressoou com as sombras sob seu comando. O choque dos dois domínios criou um campo de batalha surreal, onde o vazio ilimitado e o domínio do Monarca das Sombras coexistiram em um equilíbrio delicado. A floresta, já marcada por suas batalhas anteriores, testemunhou o choque que se desenrolava entre esses dois poderosos feiticeiros, cada um competindo pelo domínio dentro dos limites de seus respectivos domínios. O sorriso de Gojo aumentou quando ele observou o movimento estratégico de Kenzo. "Espertinho, não é?" ele comentou, com um brilho de admiração nos olhos. Kenzo, o imperturbável, simplesmente deu de ombros. "Eu tinha que encontrar uma maneira de meu domínio resistir ao seu", ele explicou, encontrando o olhar de Gojo com determinação. O sorriso de Gojo persistiu enquanto ele reconhecia a determinação de Kenzo. "Vamos ver quanto tempo seu domínio dura", ele declarou, o desafio ecoando pelo espaço surreal onde o vazio ilimitado e o domínio do Monarca das Sombras se chocavam. A troca entre Kenzo e Gojo se desenrolou em uma sequência de movimentos de tirar o fôlego. Kenzo, movido pela determinação, correu para Gojo com velocidade notável. Seu punho cortou o ar enquanto ele mirava um soco em Gojo, que se esquivou sem esforço do ataque que se aproximava. Aproveitando a abertura, Gojo retaliou com um soco rápido, mas Kenzo, com uma explosão de agilidade, teletransportou-se para longe, deixando o golpe de Gojo para encontrar o ar vazio.
Num piscar de olhos, Kenzo convocou Ygritte, um de seus soldados das sombras, para a briga. Ygritte investiu contra Gojo com ferocidade. Seus movimentos eram uma prova do uso estratégico de Kenzo de seus aliados das sombras. Gojo, sempre vigilante, levantou sua guarda para bloquear o ataque que se aproximava. No meio do confronto com Ygritte, Kenzo, explorando a distração, teletransportou-se para trás de Gojo. Com precisão e velocidade, Kenzo desferiu um soco poderoso no flanco exposto de Gojo. Quando o poderoso soco de Kenzo atingiu o flanco de Gojo, um sorriso irônico surgiu no rosto do aluno. O impacto, no entanto, provocou um sutil reconhecimento de Gojo. Seu corpo sacudiu levemente para frente, absorvendo a força do golpe. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Gojo, um brilho de admiração em seus vibrantes olhos azuis. Nada mal, Kenzo, ele comentou, seu tom uma mistura de aprovação e diversão. Sentindo uma mudança sutil na energia de Gojo, os instintos de Kenzo entraram em ação. Sem hesitar, ele explorou sua maestria da gravidade, manipulando as forças ao seu redor com precisão. Enquanto Gojo liberava uma potente técnica amaldiçoada vermelha, Kenzo habilmente anulou o ataque que se aproximava, distorcendo o campo gravitacional. A energia vermelha, outrora uma força formidável, oscilou e se dispersou sob a influência do controle de Kenzo sobre a gravidade. Na fração de segundo em que a atenção de Kenzo estava focada em anular a energia vermelha, Gojo aproveitou a oportunidade e apareceu atrás dele, pronto para atacar. No entanto, o elemento surpresa foi frustrado pela rápida intervenção do soldado das sombras de Kenzo, Ygritte. Com um timing sobrenatural, Ygritte se materializou, espada em punho, interceptando o ataque iminente de Gojo. O choque da espada contra a força invisível ressoou pelo espaço místico, criando um breve momento de animação suspensa dentro da batalha em andamento. Em uma demonstração de agilidade incomparável, Gojo saltou para longe, criando distância antes de empregar rapidamente sua técnica amaldiçoada azul. A energia azul etérea se estendeu em direção a Kenzo, entrelaçando-se ao redor dele como um fio invisível. Antes que Kenzo pudesse reagir, a força o puxou em direção a Gojo com um puxão repentino e irresistível. No ápice dessa manobra estratégica, o punho de Gojo colidiu com o peito de Kenzo com precisão. O impacto ressoou com um baque enjoativo, fazendo Kenzo tossir sangue enquanto a força se dispersava por seu corpo. Kenzo cambaleou momentaneamente e recuperou a compostura, com os olhos refletindo uma mistura de dor e determinação. Kenzo, no entanto, simplesmente cuspiu sangue como se nada tivesse acontecido. Enquanto Gojo fazia um sinal de mão com os dedos, Kenzo sentiu uma mudança repentina, uma perturbação inquietante no tecido de seu domínio. Confusão e frustração franziram sua testa quando ele percebeu que seu domínio estava sendo sobrecarregado, sua integridade comprometida. O que diabos? Kenzo murmurou, uma pitada de irritação surgindo em sua voz. Não demorou muito para que ele discernisse a razão por trás do desequilíbrio repentino. Gojo, com um sorriso no rosto, tinha feito uma escolha estratégica, trocando seu golpe certeiro por um domínio mais formidável. Após essa percepção, um silêncio momentâneo pairou no espaço místico. Kenzo, um tanto irritado, estreitou os olhos para Gojo. Ó, seu trapaceiro sorrateiro, ele declarou sua irritação agora expressa. O sorriso no rosto de Gojo persistiu, um reconhecimento silencioso do movimento calculado que ele havia feito. O sorriso de Gojo se alargou em resposta à acusação de Kenzo. Trapaça? Não existe isso em uma luta de verdade, meu garoto, ele respondeu com um brilho brincalhão em seus vibrantes olhos azuis. É tudo sobre se adaptar, evoluir e manter seu oponente alerta. Não foi isso que eu te ensinei? O aborrecimento de Kenzo era palpável quando ele expressou sua frustração. E alguém ser capaz de mudar sua regra de domínio e condição bem no meio de um conflito de domínio. Eu chamo isso de BS, ele declarou, seu tom misturado com uma pitada de exasperação. Gojo, mantendo seu comportamento indiferente e brincalhão, riu em resposta ao protesto de Kenzo. Bem, Kenzo. No mundo da feitiçaria, às vezes você precisa dobrar um pouco as regras para manter as coisas interessantes, ele comentou com um brilho nos olhos. A atmosfera pareceu aliviar quando Gojo abraçou a brincadeira. Pense nisso como uma lição de espontaneidade e imprevisibilidade, ele acrescentou, seu sorriso se alargando. Além disso, onde está a diversão se você sempre sabe o que seu oponente vai fazer? A frustração de Kenzo era evidente quando ele expressou sua irritação sem rodeios. Foda-se, ele retrucou, com uma carranca no rosto enquanto olhava para Gojo. Em resposta, o sorriso de Gojo apenas se alargou, e seu comportamento brincalhão não se intimidou com a explosão de irritação de Kenzo. O sorriso de Gojo persistiu, e ele respondeu com um encolher de ombros despreocupado. Cara, eu não sou Maki, então não, você não pode me fuder, você pode tentar. O sarcasmo estava literalmente escorrendo de sua voz. Mesmo alto, esse homem era irritante. O dano cerebral vai acontecer depois disso, disse Kenzo para si mesmo, ao que Gojo apenas respondeu. E você pode se curar instantaneamente, então não precisa se preocupar. Kenzo, profundamente ciente da quebra gradual de seu domínio e do domínio invasor do vazio ilimitado de Gojo, discerniu a estratégia do mentor. A percepção o atingiu como uma revelação, o plano de Gojo estava se desenrolando, e ele podia ver os movimentos calculados. No meio do intenso confronto, Kenzo entendeu que Gojo tinha como objetivo desmantelar sistematicamente seu domínio, criando uma vulnerabilidade antes de rapidamente mudar as condições para recuperar seu golpe certeiro. Foi uma manobra tática que demonstrou o brilhantismo estratégico de Gojo. Enquanto o espaço místico da floresta ressoava com os ecos da batalha, Kenzo enfrentou uma decisão crítica. Com um sorriso confiante, Kenzo liberou uma onda de mana, envolvendo todo o seu corpo em uma armadura formidável. A manifestação dessa defesa mágica não deixou nenhuma parte dele vulnerável, criando uma presença imponente que irradiava poder. Sem se deixar intimidar pelo vazio ilimitado que se aproximava, Kenzo tomou a iniciativa.
Seu sorriso se alargou enquanto ele manipulava a gravidade com controle preciso, aumentando o peso ao redor de Gojo. A própria atmosfera parecia responder ao comando de Kenzo, desacelerando os movimentos de Gojo como se o próprio ar tivesse se tornado denso e pesado. Com velocidade recém-descoberta e o peso da gravidade trabalhando a seu favor, Kenzo atacou Gojo. No campo de batalha místico, Kenzo, fortificado em sua armadura de mana e com um sorriso estampado no rosto, desencadeou um ataque implacável. Sombras convergiram enquanto Igris e Malgrim, seus guerreiros das sombras, se moviam com precisão calculada, atacando Gojo de ângulos diferentes. A floresta ecoou com os ataques rápidos e choques enquanto as sombras de Kenzo enfrentavam Gojo. A velocidade e agilidade dos guerreiros das sombras adicionaram um elemento imprevisível ao choque. Enquanto as sombras dançavam, o próprio Kenzo se aproximava de Gojo, seus movimentos uma mistura perfeita de proeza mágica e habilidade marcial. O peso da gravidade manipulado pelo controle de Kenzo pesava sobre Gojo, fazendo com que cada movimento parecesse um esforço. Apesar da pressão, Gojo exibia sua agilidade estranha de sempre, bloqueando, esquivando e contra-atacando com uma graça fluida que definia seu estilo de combate. Kenzo, sem se deixar abater, manteve a pressão. Seu ataque implacável deixou Gojo com pouco espaço para respirar. Socos e chutes foram trocados em um ritmo alucinante, o ar ressoando com a intensidade da batalha. Sombras tremeluziam e se dispersavam, apenas para se reformarem em novos padrões enquanto Kenzo orquestrava sua estratégia ofensiva. No espaço místico, os movimentos de Kenzo se tornaram um borrão, ultrapassando os limites da percepção humana. Correndo ao redor com velocidade sobrenatural, ele apareceu na frente de Gojo em um piscar de olhos. Seus punhos colidiram com uma força que enviou ondas de choque ondulando pelo domínio, criando um espetáculo etéreo dentro do choque em andamento. O impacto do choque deles era palpável, mas Kenzo se recusou a ceder. Apesar de ter sido mandado voando para cima pela técnica amaldiçoada vermelha de alta potência que atingiu seu intestino, ele exibiu uma determinação inabalável. Kenzo, sem se deixar abater, impulsionou-se de volta à briga, avançando em direção a Gojo com vigor renovado. Chamando a ajuda de seus guerreiros das sombras, Kenzo orquestrou um ataque coordenado. Sombras convergiram, atacando de todas as direções enquanto Kenzo e seus aliados desencadeavam uma enxurrada de ataques em Gojo. O espaço místico da floresta ecoou com a dança caótica do combate, um testamento da resiliência e proeza estratégica de Kenzo. Em meio à enxurrada de greves e sombras, o confronto entre mentor e aluno atingiu um ritmo frenético. No coração de seu choque místico, Gojo liberou sua técnica mais formidável, Hollow Roxo, uma manifestação de energia devastadora. A energia roxa surgiu para frente, uma força imparável que buscava dominar tudo em seu caminho. No entanto, Kenzo, sem se deixar abater, condensou seu mana a um grau extraordinário, criando uma bola de energia com sua própria atração gravitacional. Sem saber, fundindo seu controle sobre a gravidade com seu mana, os olhos de Kenzo começaram a assumir uma tonalidade roxa enquanto uma energia desconhecida envolvia seu corpo. A colisão entre o mana condensado de Kenzo e o Hollow Roxo de Gojo criou um espetáculo de proporções cósmicas. Foi um choque de energias titânicas, uma batalha entre duas forças que desafiavam as leis da feitiçaria convencional. Quando seus ataques se encontraram, Kenzo sentiu a tensão, a força esmagadora da técnica de Gojo empurrando-o para trás. No entanto, com uma vontade indomável, Kenzo persistiu. Seus olhos brilharam com uma intensidade recém-descoberta, e a energia desconhecida percorrendo seu corpo pareceu atingir um crescendo. Contra todas as probabilidades, Kenzo empurrou o Hollow Roxo para longe, desintegrando-o com pura determinação. Cheio de energia, Kenzo, agora mais poderoso do que nunca, correu em direção ao seu sensei mais uma vez. Gojo observou Kenzo correr em sua direção, pois, do seu ponto de vista, parecia que o deus da morte estava literalmente correndo em sua direção. Capítulo 65. A risada de Gojo reverberou como um trovão, uma sinfonia de desejo de batalha que alimentava a intensidade do confronto. Seus vibrantes olhos azuis brilhavam com uma luz excêntrica, um reflexo da alegria desenfreada que ele encontrava no caos do combate. Ele se sentia vivo, ele se sentia tão feliz por estar sendo dominado. Isso era realmente divertido. Ele finalmente podia se soltar e não se preocupar que a pessoa com quem estava lutando iria morrer. Agora é disso que estou falando, Kenzo. Esse é o tipo de luta que faz o sangue bombear. Gojo gritou suas palavras pontuadas pela euforia da batalha em andamento. O espaço místico da floresta parecia pulsar com a pura energia que emanava do entusiasmo desenfreado de Gojo. Seu sorriso se alargou em uma expressão selvagem e maníaca enquanto ele continuava a se deleitar no frenesi do confronto deles. Deixa a loucura se desenrolar, meu prodígio. É aqui que a verdadeira diversão começa. A excentricidade de Gojo atingiu um ponto febril enquanto mentor e aluno se chocavam com uma intensidade que transcendia os limites da feitiçaria convencional. No campo de batalha místico, o choque entre Gojo e Kenzo se transformou em uma surra brutal, ambos os feiticeiros desencadeando uma troca implacável de golpes. Punhos encontraram carne com força de esmagar ossos, e o ar reverberou com os sons ecoantes de seus golpes. Gojo, empunhando a técnica amaldiçoada reversa, exibiu uma resiliência quase indiferente ao ataque. Cada ferimento infligido a ele parecia sofrer uma rápida reversão, a energia da técnica amaldiçoada reversa costurando suas feridas e restaurando-o à condição original. O ar ao redor dele brilhava com os sinais reveladores da potente cura da técnica. Kenzo, movido por uma determinação inabalável, despejou tudo em seu ataque ofensivo. Sombras giravam ao redor dele enquanto seus guerreiros das sombras se juntavam à barragem implacável. Cada golpe tinha como objetivo perfurar as defesas de Gojo, para infligir dano mais rápido do que a técnica amaldiçoada reversa poderia consertar. O campo de batalha se tornou uma sinfonia caótica de violência, a floresta ecoando com os sons de impacto e a exibição visual de poder feiticeiro.
Sangue, sombras e a essência crua de seu choque mágico pintaram a narrativa de uma batalha que transcendeu os limites da feitiçaria convencional. Nessa disputa brutal, o espaço místico crepitava com a energia de sua luta, uma dança de ferocidade e resiliência que se desenrolava sob o dossel antigo, uma prova do espírito inflexível de mentor e aluno em uma busca incansável pela supremacia. As palavras de Gojo reverberaram com uma inegável luxúria de batalha, um desejo insaciável pelo êxtase cru que o combate trazia. Sua risada, uma sinfonia selvagem em meio ao caos, ressoou com a alegria desenfreada de um verdadeiro entusiasta de batalha. É isso, Kenzo. Abrace a loucura. A emoção da luta, o choque de poderes, não há nada igual. A voz de Gojo, tingida de euforia, cortou os sons do confronto brutal. Seus olhos, em chamas com a intensidade do momento, pareciam devorar o espetáculo com uma fome insaciável por mais. Conforme a surra continuava, a excentricidade de Gojo atingiu novos patamares. Deixe a luxúria da batalha te consumir, meu prodígio. Sinta a adrenalina, saboreie a dor, deleite-se no caos. Suas palavras carregavam um fervor que beirava o primitivo, uma celebração desenfreada da alegria visceral que somente uma verdadeira batalha poderia trazer. A risada de Gojo, uma cacofonia selvagem e desenfreada, ecoou pelo espaço místico enquanto ele aproveitava a oportunidade para aumentar a brutalidade do confronto. Seus vibrantes olhos azuis brilhavam com uma luz maníaca, um reflexo da luxúria de batalha que surgia dentro dele. Com um movimento rápido e quase brincalhão, Gojo fechou a distância entre ele e Kenzo. Sua risada aumentou em intensidade enquanto ele segurava Kenzo sem esforço pelo pescoço, os dedos fechando-se em volta dele com um aperto de torno. A alegria maníaca nos olhos de Gojo contrastava fortemente com a gravidade da situação. Arrastando Kenzo pelo pescoço, Gojo se deleitou na dança caótica do combate. O chão do domínio se tornou uma tela para esse espetáculo brutal enquanto ele raspava sem cerimônia o rosto de Kenzo contra o chão. Risadas misturadas aos sons de brigas e ao atrito áspero entre a pele e o chão. Neste ato implacável, a excentricidade de Gojo atingiu um zênite perturbador, uma exibição arrepiante de domínio dentro da tapeçaria caótica de sua batalha. O ar crepitava com tensão enquanto mentor e aluno, unidos pela força inflexível de sua jornada compartilhada, continuavam sua dança no precipício da selvageria. Em um movimento rápido e fluido, Kenzo executou seu teletransporte, escapando do aperto de Gojo com graça perfeita. O ar crepitava com energia residual quando Kenzo reapareceu a uma curta distância, armado com suas adagas duplas e determinação gravada em seu rosto. Sem hesitar, Kenzo fechou a lacuna entre eles, suas adagas cortando o ar com precisão mortal. Os golpes pousaram com um som satisfatório, deixando rastros de sombras em seu rastro enquanto se conectavam com a forma de Gojo. Gojo, momentaneamente pego de surpresa pela manobra rápida de Kenzo, sentiu o impacto dos golpes. Um sorriso irônico brincou em seus lábios, reconhecendo a proeza de seu aluno. O domínio de Kenzo quebrou devido ao dano que Kenzo recebeu e assim que isso aconteceu Kenzo usou uma recuperação de status para curar a si mesmo, mas principalmente seu cérebro, antes de lançar outro domínio quase imediatamente. Gojo ativou seu golpe certeiro no segundo em que o domínio de Kenzo quebrou, o que significa que por um décimo de segundo, a mente de Kenzo ficou sobrecarregada com informações, mas devido a ele usar a recuperação de status, sua mente foi curada e ele ficou bem. Pulo de tempo algumas horas. Horas se passaram, e o rescaldo falava do choque cataclísmico que se desenrolou em suas profundezas. Em um raio de 400 pés ao redor do epicentro de seu confronto, restava apenas a evidência gritante de pura destruição. Árvores, antes altas e orgulhosas, agora jaziam despedaçadas e lascadas, seus galhos rasgados e espalhados pelo chão. A folhagem que antes adornava a paisagem havia sido impiedosamente obliterada, deixando para trás uma extensão árida onde os sussurros do vento e o farfalhar das folhas haviam sido substituídos por um silêncio assustador. A própria terra carregava as cicatrizes da batalha feiticeira. Crateras marcavam o chão, evidência das imensas forças em jogo enquanto guerreiros das sombras se chocavam com técnicas amaldiçoadas, e o choque de titãs deixou uma marca indelével no terreno. Com um sorriso suave no rosto cansado da batalha, Gojo olhou para Kenzo inconsciente, uma mistura de gratidão e admiração evidente em seus vibrantes olhos azuis. Obrigado, Kenzo, Gojo proferiu com um calor genuíno que transcendeu o campo de batalha. Naquele momento, em meio aos destroços e à desolação, Gojo expressou um profundo sentimento de apreciação. Um ataque repentino por trás pegou Gojo desprevenido, uma flecha de mana o atravessou e o fez cair de joelhos. Embora a técnica amaldiçoada reversa tenha funcionado rapidamente para curar o ferimento, Gojo se viu no chão, deitado de costas ao lado do inconsciente Kenzo. Risadas divertidas ecoaram pelo rescaldo, e quando Gojo olhou para cima, ele descobriu Kenzo, agora consciente e de pé sobre ele. Um sorriso brincou no rosto de Kenzo enquanto ele se deleitava com um ataque surpresa bem-sucedido. Hehe, acho que peguei você, brincou Kenzo, com satisfação evidente na voz. Gojo, deitado no chão, não conseguiu evitar rir em resposta. Você me pegou de jeito, ele admitiu, um sorriso genuíno rompendo a fachada de cansaço da batalha. Enquanto Gojo estava deitado no chão, uma sensação de contentamento tomou conta dele, apesar do ataque surpresa anterior. Seus vibrantes olhos azuis, agora refletindo uma mistura de diversão e satisfação, observavam o resultado da batalha. A paisagem coberta de destroços e o farfalhar silencioso das folhas formavam o pano de fundo para esse momento de descanso. Enquanto isso, Kenzo, tendo desferido o ataque inesperado, viu-se mais uma vez sucumbindo à exaustão que permeava seu corpo. Enquanto ele desabava no chão ao lado de Gojo, o desgaste físico de sua intensa batalha tornou-se evidente.
Sua postura antes desafiadora agora dava lugar ao peso inegável da fadiga, deixando-o incapaz de reunir forças para ficar de pé. A atmosfera carregava uma sensação peculiar de harmonia, apesar do caos que havia se desenrolado momentos atrás. Gojo, esparramado no chão, exalava contentamento, apreciando a camaradagem e a experiência compartilhada com seu aluno. A risada que havia pontuado sua interação persistiu, transformando o campo de batalha em uma arena de exaustão física e emocional. Os olhos de Kenzo então olharam para a tela azul na sua frente e sorriram. Ele tinha conseguido. Ele finalmente tinha terminado essa maldita missão. Missão, aliviando a solidão de Gojo, concluída. Descrição, revelando uma faceta oculta do seu reverenciado professor, Satoru Gojo, você aprendeu sobre sua solidão no auge da força. Motivado pela empatia e pelo desejo de apoiá-lo, você fez da sua missão pessoal mergulhar no passado de Gojo, buscando entender as raízes de seu isolamento. Embarque em uma jornada para desvendar as camadas do enigmático Gojo e fornecer companhia onde for necessário. Recompensa. Coração Negro, um artefato raro que pulsa com energia sobrenatural, que dizem conter a essência da própria morte. Título, o aluno mais forte de Satoru Gojo, um título de prestígio que reconhece sua destreza e conexão com o poderoso feiticeiro. 5 poções de pontos de vida, poções criadas para restaurar a vitalidade e curar ferimentos rapidamente. 5 poções de mana, elixires projetados para repor energia mágica e aprimorar habilidades arcanas. Ganhe o favor de Gojo, um símbolo de reconhecimento do próprio Gojo, desbloqueando oportunidades potenciais e fortalecendo seu vínculo com o reverenciado professor. Capítulo 66. Kenzo estudou as recompensas exibidas na tela de conclusão da missão, estreitando os olhos levemente enquanto se concentrava no enigmático artefato listado como Coração Negro. A descrição sugeria sua natureza mística, pulsando com energia sobrenatural e supostamente contendo a essência da própria morte. A curiosidade dançava nos olhos de Kenzo enquanto ele ponderava o significado de um item tão raro e potente. A própria ideia de um artefato com laços com a essência da morte agitou sua imaginação, provocando perguntas sobre suas origens, propriedades e potenciais aplicações no mundo da feitiçaria. Ao lado do enigmático Coração Ashorno, as recompensas da missão continuaram a se revelar. O título, o aluno mais forte de Satoru Gojo, se destacou, um prestigioso reconhecimento da proeza de Kenzo e da conexão com seu reverenciado professor. Era um símbolo de reconhecimento que tinha peso dentro da comunidade de feiticeiros. Recompensas adicionais incluíam poções criadas para recuperação rápida, poções de saúde para curar ferimentos e mana potions para repor energia mágica. Ferramentas práticas que falavam dos desafios enfrentados na missão e do preço cobrado pela batalha intensa. A recompensa final, ganhe o favor de Gojo, teve um lugar especial na contemplação de Kenzo. Um símbolo de reconhecimento do próprio Gojo, ele sugeriu oportunidades potenciais e o aprofundamento do vínculo entre mentor e aluno. Enquanto Kenzo processava o significado das recompensas, ele não pôde deixar de se perguntar sobre a jornada que o aguardava e os mistérios ocultos no coração Ashorno. Uma busca que se estendia além das batalhas físicas e alcançava os reinos da compreensão e da conexão com seu reverenciado professor, Satoru Gojo. Título, o aluno mais forte de Satoru Gojo. Buff, maestria em feitiçaria. 1. Percepção arcana aprimorada. Efeito, capacidade aprimorada de sentir e discernir energias mágicas. Benefícios, mais 80% de precisão na identificação de maldições e fenômenos mágicos. Maior consciência de armadilhas mágicas e ilusões. 2. Ressonância de mana. Efeito, maior harmonia entre o mana do usuário e o ambiente ao redor. Benefícios, mais 140% de redução no consumo de mana para conjuração de magias. Mais 120% de bônus na manipulação de mana externo para vantagens estratégicas. 3. Aumento de versatilidade. Efeito, maior adaptabilidade e versatilidade em técnicas de feitiçaria. Benefícios, desbloqueie magias e habilidades adicionais com base na intuição e experiência do usuário. Mais 120% de eficácia ao empregar uma ampla gama de habilidades de feitiçaria. 4. Vínculo de mentoria. Efeito, crie um vínculo único com Satoru Gojo, ganhando acesso aos benefícios de mentoria. Benefícios. Uma vez por dia, invoque a sabedoria de Gojo para obter insights estratégicos, mais 250% de pensamento crítico, durante a tomada de decisões críticas. Em situações extremas, use o vínculo para aumentar temporariamente a força, a resiliência ou a percepção, mais 500% por 3 minutos. Ativação. Ativa automaticamente quando o HP do usuário atinge menos de 30%. Passivos. Percepção arcana aprimorada, passiva. Ressonância de mana, passiva. Aumento de versatilidade, passivo. Vínculo de mentoria, uma vez por dia, tempo de recarga de 24 horas, aumento temporário, tempo de recarga de 1 hora. Os olhos de Kenzo se arregalaram de excitação enquanto ele olhava para a descrição detalhada dos benefícios concedidos por seu novo título, o aluno mais forte de Satoru Gojo. A tela exibia as complexidades da maestria em feitiçaria, e cada linha acendia uma centelha de expectativa dentro dele. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Kenzo, revelando sua alegria com os novos aprimoramentos que o aguardavam em sua jornada de feitiçaria. Ele não pôde deixar de imaginar as aplicações práticas dos bufos em batalhas futuras, criando estratégias de como cada benefício contribuiria para seu crescimento como feiticeiro. Enquanto Kenzo se maravilhava com os bufos concedidos por seu título recém-adquirido, uma felicidade radiante apareceu em seu rosto.
A excitação e a satisfação eram palpáveis em suas palavras enquanto ele murmurava: valeu a pena, valeu muito a pena. A perspectiva de se tornar mais forte, mais versátil e forjar uma conexão ainda mais profunda com seu sensei alimentou sua alegria. Ele não pôde deixar de refletir sobre a potência absoluta dos bufos. A percepção arcana aprimorada, a ressonância de mana, o aumento de versatilidade e o vínculo único de mentoria, todos eles contribuíram para um aumento significativo de sua proeza de feitiçaria. Foi um momento transformador, e o potencial absoluto contido nesses bufos foi o suficiente para despertar fortes emoções. Kenzo imaginou as vantagens táticas que cada buff ofereceria nas batalhas que viriam. A habilidade de enviar spam para seus soldados das sombras, refinar sua expansão de domínio e explorar a sabedoria de Gojo para insights estratégicos eram perspectivas atraentes. O próprio pensamento de se tornar um feiticeiro mais formidável, mesmo sem os 6 olhos, o enchia de determinação. Sua mente fervilhava de ideias, atualizando sua expansão de domínio, refinando suas habilidades e alavancando o poder recém-descoberto para acelerar seu crescimento. O título não era apenas um símbolo, era um catalisador para sua ascensão a patamares maiores no mundo da feitiçaria. No entanto, em meio à sua excitação, um lampejo de reconhecimento surgiu enquanto ele contemplava a próxima recompensa enigmática, o coração Ashornno. O nome despertou algo nos recessos de sua memória, uma conexão elusiva que despertou sua curiosidade. Kenzo não conseguia se livrar da sensação de que esse artefato continha segredos que poderiam se revelar de maneiras além de sua compreensão atual. Capítulo 67. Prompt de confirmação. Aquisição da coração Ashornno. Aviso: o coração Ashornno é um artefato raro e poderoso com propriedades desconhecidas. Ao escolher adquiri-lo, você concorda em aceitar quaisquer consequências associadas ao seu uso. Deseja prosseguir? Sim, não. Notificação do sistema. Coração Ashornno adquirido. O clique afirmativo de Kenzo em sim desencadeou uma cascata de eventos. A tela virtual se dissipou, e uma sensação etérea o envolveu. A energia mágica ambiente dentro do reino virtual surgiu, ressoando com a aquisição do coração Ashornno. Ao colocar a mão no peito, uma mudança sutil, porém profunda, se manifestou dentro de Kenzo. Não foi uma alteração física, mas sim uma ressonância com a essência do artefato. O coração Ashornno, agora parte dele, parecia se integrar perfeitamente, suas propriedades místicas interagindo com as energias mágicas inatas de Kenzo. A sensação era semelhante a desbloquear um potencial adormecido, uma onda de poder sobrenatural percorrendo seu ser. Kenzo podia sentir uma profundidade recém-descoberta dentro de si, um território desconhecido que continha a essência da morte, o próprio cerne do coração Ashornno. Notificação do sistema. Masmorra Sucessão Monarca. Enquanto o anúncio da nova masmorra, Sucessão Monarca, ecoava na interface virtual, Kenzo não pôde deixar de sentir uma pontada de excitação. O nome por si só sugeria desafios e mistérios entrelaçados com a grandeza do poder mágico. Notificação do sistema. Avaliação de risco de masmorras. Sucessão Monarca. Os olhos de Kenzo escanearam a interface virtual, buscando mais informações sobre a masmorra recém-desbloqueada. Conforme ele acessava os detalhes, uma revelação gritante o saudou. Nome da masmorra: Sucessão Monarca. Nível de risco: assustadoramente alto. Classificação da masmorra: SS+. A gravidade da situação se instalou. A masmorra, com seu nível de risco assustador e a prestigiosa classificação SS+, sugeria desafios que transcendiam o comum. Era um domínio de provações e tribulações onde apenas os mais formidáveis poderiam esperar ter sucesso. Explorar masmorra é mais tarde. Os olhos de Kenzo demoraram-se nos detalhes ameaçadores da masmorra Sucessão Monarca. Seu nível de risco assustadoramente alto e a prestigiosa classificação SS+. Um sulco se formou em sua testa enquanto ele contemplava as possíveis razões por trás da dificuldade incomparável. O que torna esta masmorra tão desafiadora? Kenzo murmurou para si mesmo, seus pensamentos correndo pelos possíveis fatores que contribuem para sua classificação intimidadora. Ele ponderou a noção de que a Sucessão Monarca poderia ser projetada para testar não apenas a proeza mágica de alguém, mas também o pensamento estratégico e a adaptabilidade. O próprio nome sugeria uma conexão com o conceito de monarcas e governantes, sugerindo um julgamento que transcendia o mero combate. É um teste de liderança, talvez? Kenzo se perguntou em voz alta, considerando a possibilidade de que os desafios internos pudessem exigir não apenas poder bruto, mas também a capacidade de comandar e tomar decisões cruciais. Outra teoria cruzou sua mente: a masmorra pode estar infundida com uma complexa gama de maldições, cada uma mais potente que a anterior. A própria essência da Sucessão Monarca pode ser um cadinho para superar maldições e aprimorar a resistência de alguém. Os olhos perceptivos de Kenzo captaram um detalhe crucial que ele havia inicialmente ignorado: o teletransporte iminente para a masmorra da Sucessão Monarca no dia seguinte. A percepção adicionou uma camada de urgência à sua decisão, intensificando a gravidade da situação. Então, não há tempo a perder, Kenzo refletiu, percebendo que não teria o luxo de uma preparação extensiva. A imediatez do teletransporte sugeria que os desafios internos eram sensíveis ao tempo ou exigiam uma resposta rápida. Sua mente zumbia com perguntas. Quão fortes são os inimigos naquela masmorra? O que me espera além de seus portões? Kenzo ponderou sobre as possibilidades, considerando a gama diversa de adversários que poderiam estar espreitando dentro do domínio classificado como SS+. Kenzo, ciente da urgência de informar Gojo e Maki sobre sua jornada iminente na masmorra da Sucessão Monarca, expandiu sua consciência sensorial.
A sensação de esticar sua percepção além dos limites usuais foi uma revelação, e ele se maravilhou com o alcance aumentado. Eu posso sentir, muito mais amplo agora, Kenzo sussurrou para si mesmo, um novo senso de consciência espacial formigando através de seus sentidos. Com suas capacidades aumentadas, localizar Gojo, o feiticeiro com a saída de energia de maldição mais potente, tornou-se uma tarefa simples. A energia de maldição distinta de Maki, embora mínima, tinha uma ressonância única que Kenzo reconhecia bem. Sua percepção expandida permitiu que ele localizasse a localização dela sem esforço. Encontrei ela, Kenzo disse com um sorriso determinado. Sem hesitar, ele aproveitou sua habilidade de teletransporte e em um instante, ele se materializou bem na frente de Maki. A aparição repentina chamou sua atenção, e ela olhou para Kenzo com uma mistura de curiosidade e surpresa. Ei Maki, como vai? Kenzo disse com uma atitude indiferente no rosto. A aparição repentina de Kenzo assustou Maki, mas quando ela o reconheceu e entendeu o motivo de sua visita, sua guarda gradualmente relaxou. Quando Kenzo a cumprimentou com uma atitude indiferente, Maki respondeu com um revirar de olhos brincalhão. Kenzo, você poderia ter apenas enviado uma mensagem ou algo assim. Teleportar-se assim é desnecessário, Maki comentou, seu tom uma mistura de diversão e leve reprovação. Apesar de suas palavras, havia um sorriso sutil em seu rosto, indicando que ela não estava genuinamente chateada. Kenzo riu em resposta. Onde está a diversão nisso? Além disso, eu queria ver sua expressão atordoada. Não tem preço, ele provocou, com um brilho travesso nos olhos. Maki cruzou os braços, fingindo aborrecimento. Bem, missão cumprida, eu acho, mas por que você está aqui? Kenzo fingiu inocência, adotando uma expressão exagerada de surpresa. Ah, você consegue ler mentes agora? Essa é uma habilidade nova, ele brincou, tentando desviar a atenção de quaisquer pensamentos persistentes. Maki revirou os olhos, vendo através da tentativa de Kenzo de desviar a atenção. Boa tentativa, mas eu te conheço há tempo suficiente para perceber essas pequenas dicas. Então, desembucha, o que está pensando? Maki ouviu atentamente enquanto Kenzo explicava a natureza da masmorra da sucessão monarca, seu alto risco e a probabilidade de encontrar oponentes formidáveis, possivelmente superando até mesmo o nível especial. Como isso é diferente das masmorras normais? Maki perguntou, sua expressão refletindo uma curiosidade genuína sobre as complexidades daquela masmorra em particular. Kenzo ponderou por um momento antes de responder, não é só sobre a força dos monstros, mas a dificuldade geral. A sucessão monarca está em um nível totalmente diferente. Tudo ali é esperado para ser de primeira linha, muito além dos desafios usuais. Maki absorveu a informação com um olhar contemplativo no rosto. Basta bater em todos eles até virarem polpa, declarou ela confiantemente. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Kenzo quando ele respondeu. Ah, confia em mim, eu vou. A expressão de Maki mudou, sua confiança misturada com um toque de preocupação. Só volte e não morra, ela disse, a sinceridade em suas palavras evidente. Kenzo encontrou o olhar dela, seu sorriso suavizando. Eu voltarei inteiro, Maki. Cuide das coisas aqui, e eu te pego do outro lado. Com essas palavras, Kenzo ativou sua habilidade de teletransporte mais uma vez, pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam na masmorra da sucessão monarca. Com Maki cuidando disso, é hora de contar a Satoru. Capítulo 68. Kenzo apareceu na frente de Gojo, que estava em uma posição de sono bastante peculiar na ponta do sofá, com os olhos fechados no que parecia ser um repouso profundo. Ei, sensei, acorde, Kenzo gritou, com um sorriso malicioso nos lábios enquanto observava o jeito cômico de Gojo dormir. Gojo se mexeu levemente, um olho se abriu enquanto ele olhava para Kenzo. O que foi, Kenzo? Ele murmurou claramente não totalmente acordado. Tenho algumas novidades. Assuntos de masmorra. Sucessão monarca. Vou para lá amanhã, Kenzo informou, observando a reação de Gojo. Sucessão monarca, hein? Gojo refletiu, seu tom mantendo aquela vibração familiar e despreocupada. Não é sua escolha de masmorra cotidiana. O que te deixou ansioso por um desafio como esse? Kenzo se inclinou casualmente contra uma superfície próxima, encontrando o olhar de Gojo com um comportamento confiante, mas respeitoso. Alto risco, alta recompensa, sensei. E você me conhece, estou sempre pronto para ultrapassar meus limites e adicionar um pouco de tempero à vida. Verdade, é melhor você me contar como foi quando voltar, disse Gojo com um sorriso, a brincadeira em seu tom ressaltando interesse genuíno. O brilho em seus olhos transmitia curiosidade e antecipação, como se ele já estivesse saboreando os contos que Kenzo traria de volta das profundezas desafiadoras da masmorra da sucessão monarca. O comportamento indiferente se manteve firme, mas havia um calor sutil na expressão de Gojo, enfatizando a camaradagem entre sensei e aluno. Kenzo sorriu, apreciando o entusiasmo de Gojo pelas histórias iminentes. Oh, pode contar com isso, sensei. Vou garantir que sejam contos para mantê-lo entretido. Enquanto Kenzo se preparava para se teletransportar, Gojo não resistiu a uma provocação travessa. Só não fique com muito medo aí embaixo, Kenzo. Não gostaríamos que você se assustasse. Seu tom carregava uma ponta brincalhona, e o brilho nos olhos de Gojo sugeria a natureza provocadora de sua observação. O sorriso indiferente no rosto de Gojo sugeria que ele estava apenas adicionando um toque de brincadeira para manter a atmosfera leve. Não acho que eles possam jogar nada em mim para me assustar, disse Kenzo confiantemente, olhando para seu sensei. Você não está confiante? Gojo acrescentou com um sorriso. Kenzo deu de ombros, oferecendo uma resposta atrevida, aprendi com você, sensei. A brincadeira continuou, mostrando a dinâmica lúdica entre o aluno e seu professor descontraído, mas carismático. Certifique-se de voltar antes do Halloween, não gostaríamos de perder, disse Gojo com um sorriso travesso, adicionando um toque brincalhão às suas palavras. A menção ao Halloween apenas alimentou o senso de brincadeira despreocupada entre eles, enfatizando o talento de Gojo para injetar humor até mesmo nos tópicos mais sérios.
Posso tentar acelerar o processo. Mas por que você quer que eu volte? Perguntou Kenzo, genuinamente curioso. Gojo sorriu maliciosamente, seu tom brincalhão era evidente quando ele respondeu. Você não gostaria de deixar sua namorada sozinha no feriado, não é? O comentário provocador demonstrou a habilidade de Gojo de transformar qualquer situação em um momento descontraído, adicionando um toque de humor à conversa. Você deveria ter percebido que eu acabaria descobrindo. Você não pode mais esconder isso de mim, disse Gojo com um largo sorriso no rosto. O tom brincalhão em suas palavras sugeria que ele poderia ter descoberto um segredo ou informação sobre Kenzo, adicionando um ar de intriga à brincadeira. Eu sabia que isso aconteceria eventualmente, disse Kenzo com indiferença. Então, o que vocês planejaram para o Halloween? Vocês vão dar algumas guloseimas para ela antes de fazerem algumas travessuras? Gojo disse com uma expressão provocadora no rosto. Sério, Satoru? Sério, Kenzo respondeu com uma expressão entediada, a troca exibindo a brincadeira típica entre o aluno e seu sensei brincalhão. A provocação de Gojo continuou, mantendo a atmosfera leve enquanto eles discutiam os planos para o feriado que se aproximava. Vamos, conte-me mais. Estou curioso, disse Gojo com um sorriso no rosto, seus olhos brilhando com interesse genuíno. A antecipação brincalhona em sua expressão sugeria que ele estava pronto para aproveitar os detalhes dos planos de Kenzo, talvez esperando por algumas anedotas ou surpresas divertidas. Kenzo revirou os olhos, reconhecendo a curiosidade insaciável de Gojo. Não há muito o que falar, sensei. Apenas uma noite de Halloween normal, talvez um filme, alguns lanches e qualquer outra coisa que Maki tenha em mente. O sorriso de Gojo se alargou, e ele cutucou Kenzo de brincadeira. Ah, os prazeres simples. Bem, certifique-se de que seja memorável. O Halloween só acontece uma vez por ano, sabia? Ah, olha só, um homem que tem medo de mulheres tentando me dar conselhos amorosos, disse Kenzo, levantando uma sobrancelha enquanto olhava para Gojo. A provocação brincalhona destacou a dinâmica humorística entre os dois, com Kenzo não perdendo a chance de tirar sarro das excentricidades de seu sensei. Gojo riu sem se abalar com o comentário de Kenzo. Com medo de mulheres? Não, meu amigo, eu só prefiro ficar sozinho, é bem confortável. Kenzo suspirou antes de se teletransportar. Não havia vitória com esse homem, mas antes que ele fosse embora completamente, ele ouviu Gojo dizer, eu gostaria de um lanche doce. Capítulo 69. Kenzo apareceu de volta onde o evento de boa vontade aconteceu, ele andou um pouco com uma mão no bolso antes de chegar a um local muito familiar. Foi aqui que ele matou a Nami, a maldição de nível especial que era conhecida por ser resistente e provavelmente tinha uma técnica de maldição junto com uma expansão de domínio. Isso seria uma boa adição ao seu arsenal. Ele não teria que expandir seu próprio domínio, seu lacaio poderia fazer isso por ele. Ele pode precisar capturar mais maldições com a expansão de domínio. Ele apenas lutará contra o oponente enquanto o foco total da maldição está em fortalecer o domínio ou não perder um confronto de domínio. Essa seria a única pessoa que atacaria o oponente com sua força avassaladora. Isso pode ter parecido uma má ideia, mas era a ideia que ele estava seguindo e ninguém o impediria. Levante-se, disse Kenzo, onde ele havia matado a Nami. Do chão, a figura do que parecia ser a versão sombria de Anami surgiu. Devido à lacuna entre o usuário e a maldição foi fortalecida. Kenzo olhou para a notificação e ficou atordoado por alguns segundos, pois ele estava tão acima de Anami que devido ao simples fato de Anami ter unido suas forças, Anami estava agora muito mais forte do que antes. Ele queria ver quanto a maldição aumentaria. Nome, Anami. Nível, 68, 80. Resistência, completa. Trabalho, NA. Títulos, maldição de grau especial. Pontos de vida, 15.750, 18375. Pontos de mana, 100.000. Habilidade, plantas de desastre. Força, 125, 130 vitalidade, 150 175. Agilidade, 100 110 inteligência, 90 100. Sentido, 90 100. Ah, legal, esses foram bons buffos. Ele poderia ser usado como um bom escudo de carne. Ela pode não ser tão durável quanto Kenzo, mas pelo menos ele poderia servir ao seu propósito como um tanque muito bem. Kenzo sente que precisaria de um tanque. Ele não queria remover Malgrim da sombra de Maki, então ele entraria sem um de seus soldados mais fortes. Então ele ficou com Igris, Shoso. Ele não estava contando os irmãos, pois eles não eram tão bons, e a recém-adquirida Nami. Esses eram seus pesos pesados. Eles eram algumas maldições de grau 1 aqui e ali, junto com alguns monstros decentemente fortes e graus especiais. Mas a diferença entre eles e Igris era como noite e dia. Vejamos as estatísticas do Igris, por exemplo. Nome, Igris. Nível, 100. Resistência, completa. Trabalho, Cavaleiro Comandante. Títulos, o braço direito do Monarca das Sombras, Cavaleiro Vermelho. Pontos de vida, 16.800. Mana, 17.850. Força, 200 vitalidade, 160. Agilidade, 150 inteligência, 170. Sentido, 180. Essa era a base do Igris, suas estatísticas básicas, e compare isso com as do Anami, a diferença se torna noite e dia. E claro que eu sei que estatísticas não são tudo, mas vamos dar uma olhada em suas habilidades. Corte de sombra. Descrição. Igris executa um golpe rápido e preciso com suas garras sombrias, causando dano físico substancial a um único alvo. Ataque sombrio. Descrição. Igris avança em seu alvo com uma velocidade incrível, fechando a distância rapidamente. Com o impacto, essa habilidade causa dano físico e de sombra ao alvo.
Armadura espectral. Descrição. Igris se envolve em uma armadura espectral, concedendo maior defesa e resistência contra ataques mágicos por um período limitado. Passo da sombra. Descrição. Permite que Igris se mova rapidamente entre as sombras, permitindo um rápido reposicionamento no campo de batalha. Esta habilidade é particularmente eficaz para emboscar ou fugir de inimigos. Domínio das sombras. Descrição. Igris explora o poder das sombras, criando uma área de escuridão que atrapalha a visão do inimigo. Inimigos dentro do domínio sofrem redução de precisão e velocidade de movimento, dando a Igris uma vantagem tática. A propósito, excluindo o bônus que eu já dei a ele. Claro que o motivo pelo qual ele pode ter acesso a essas habilidades relacionadas às sombras pode ser por causa de seu título de meu braço direito, mas ainda assim, um soldado forte, ele é aquele com quem eu treino diariamente quando não estou lá destruindo literalmente montanhas e mudando o mapa lutando contra Gojo. Então havia Choso, ele pode não ser tão forte quanto Igris. Para ser justo, ele não era nem de longe tão forte quanto Igris, mas o que lhe faltava em poder ele compensava em versatilidade. Suas estatísticas podem parecer decepcionantes. Yuji pode dar 2 toques nele com flashes pretos. Yuji não é fraco de forma alguma, mas se alguém abaixo do nível especial pode fazer isso com você então. De qualquer forma, seu sangue venenoso junto com seu enorme controle sobre seu sangue era incrível. Eu acho que ele agora pode durante a luta misturar lentamente seu sangue com o sangue de seu oponente e assumir o controle do oponente por dentro quando seu sangue se torna a maioria que no entanto era um WIP. Kenzo tocou seu cabelo antes de voltar para casa, onde começou a refletir um pouco sobre seus pensamentos. O que havia de tão perigoso naquela masmorra para fazer sua classificação ser tão alta? Enquanto Kenzo mergulha em suas contemplações, ele levanta os olhos e encontra Maki, uma força constante em sua vida, uma personificação de força e determinação ao seu lado. Com um olhar atento, ela pergunta: Kenzo, quando exatamente você vai entrar nesta masmorra? O sistema diz amanhã. Não especificou hora ou data, disse Kenzo, levantando a cabeça para encontrar o olhar dela. Então, você ficará aqui a noite toda, Maki acrescentou, ao que Kenzo assentiu. Kenzo, de forma indiferente, olha para Maki e acrescenta: considerando que provavelmente estarei fora até o Halloween. O que você diz sobre um segundo encontro? Há uma pausa peculiar em sua frase, um sentimento não dito pairando no ar. É como se ele sentisse a necessidade de solidificar algo importante antes de sua partida iminente. Ele sentia como se estivesse se aproximando da própria morte. Maki, percebendo a nuance nas palavras de Kenzo, encontra seu olhar com um sorriso suave. Um segundo encontro parece ótimo, ela responde, seu tom carregando um calor que transcende a troca casual. O segundo encontro de Kenzo e Maki começa com uma visita ao cinema local. É uma noite encantadora com o ar cheio de uma sensação de antecipação. O brilho cinematográfico do saguão o cerca enquanto eles selecionam os ingressos. Kenzo sutilmente intrigado pelo fato de que está a primeira vez de Maki assistindo a um filme. As luzes fracas do teatro os conduzem a um mundo de narrativa e espetáculo visual. Conforme o filme se desenrola na tela grande, Kenzo lança olhares furtivos para Maki, observando a genuína admiração e surpresa ocasional que piscam em seu rosto. Suas expressões, uma deliciosa mistura de curiosidade e diversão, o cativam. Há uma inocência cativante na maneira como ela reage à narrativa que se desenrola, tornando cada momento uma experiência compartilhada. Em um momento de provocação brincalhona, Kenzo cutuca Maki durante uma cena particularmente intensa, ganhando um soco brincalhão. Após o filme, Kenzo e Maki se aventuram em um restaurante pitoresco. Seu ambiente acolhedor cria um cenário íntimo para a próxima fase do encontro. O aroma de várias culinárias enche o ar enquanto eles compartilham uma refeição, se envolvendo em conversas fáceis e risadas. Os momentos entre as mordidas se tornam uma oportunidade para eles aprenderem mais um sobre o outro, trocando histórias e peculiaridades que aprofundam sua conexão. O céu noturno, adornado com estrelas, os convida para um passeio pós-jantar. Eles passeiam por um parque próximo, o suave estalar das folhas sob seus pés fornecendo uma trilha sonora serena para sua conversa. Os tópicos variam do profundo ao alegre, e a cada passo, Kenzo sente uma crescente sensação de carinho pela companhia de Maki. Ao encontrarem um banco tranquilo sob uma árvore frondosa, Kenzo tira um momento para expressar sua gratidão pela noite. Maki, em seu jeito direto, retribui, reconhecendo a alegria única que encontrou nas novas experiências da noite. O encontro termina com uma sobremesa compartilhada, uma nota doce para terminar a noite. Um gesto simples, mas significativo que marca o ápice de uma noite cheia de risadas, estreias compartilhadas e o florescimento de uma conexão que transcende o comum. Eles se encontram enredados na cama, um emaranhado de membros e desejo compartilhado. A música suave serve como pano de fundo para sua intimidade crescente, o ritmo sincronizado com as batidas de seus corações. O quarto se torna um santuário para a exploração, onde carícias e beijos falam mais alto do que quaisquer palavras. Acabou-se a necessidade de gestos codificados. O desejo está escrito em cada toque. As mãos de Kenzo traçam os contornos do corpo de Maki, e a fome em seus olhos revela um desejo mútuo. A noite se desenrola em um crescendo de paixão, com o quarto testemunhando a conexão desenfreada entre eles. Conforme a noite avança, os limites entre eles se dissolvem completamente, deixando apenas a intensidade crua e não filtrada de seu desejo compartilhado. O quarto de Kenzo se transforma em um refúgio onde eles expõem as profundezas de sua conexão, abraçando a química inegável que os une neste momento íntimo. Capítulo 70.
A luz do sol da manhã filtra-se suavemente através das cortinas, lançando um brilho quente no quarto de Kenzo. Enquanto Kenzo acorda, os resquícios da noite apaixonada permanecem no ar, uma memória nebulosa de intimidade compartilhada. O quarto, agora banhado pela luz do dia, parece carregar os segredos da noite anterior, uma testemunha silenciosa da conexão não dita que se desenrolou entre ele e Maki. Kenzo se espreguiça, os lençóis grudando nele enquanto ele relembra os momentos vívidos. O estado desgrenhado do quarto reflete a intensidade da experiência compartilhada. Enquanto ele olha ao redor, os restos espalhados de sua proximidade e roupas eram seus sapatos no chão. Kenzo saiu lentamente da cama antes de ir ao banheiro, ele poderia muito bem tomar um banho antes de ser teletransportado. Enquanto olhava no espelho, uma visão muito familiar apareceu na sua frente, ignorando todas as marcas de beijo ao longo de seu pescoço. Parecia haver algo nojento em seu pescoço e parecia que alguém tinha cravado a unha profundamente em suas costas, já que essas marcas não mentiam. Curiosidade. Suas estatísticas de agilidade controlavam muito mais do que ele havia pensado originalmente. Sua destreza era uma delas, assim como sua resistência, que era levada em conta por sua vitalidade. Para encurtar a história, algumas forças sérias devem ter sido impostas em suas costas se isso levou a uma marca como essa. É melhor ele curar antes que seja tarde demais. Ele realmente não se lembra se tinha uma habilidade de regeneração, mas se não tivesse, ele apenas cobriria as marcas até subir de nível ou algo assim, então elas se curariam automaticamente. Kenzo entra no banheiro, os azulejos frios sob seus pés fornecem uma sensação contrastante ao calor que o envolve. Ele ajusta a temperatura da água, permitindo que ela atinja um calor relaxante antes de entrar no fluxo de água em cascata. O som da água corrente preenche o espaço, criando uma atmosfera tranquila. Gotas deslizam por sua pele enquanto ele fica em pé sob o chuveiro, a sensação servindo como um despertar suave. O vapor começa a dançar no ar, criando um véu que o envolve em um santuário particular. Enquanto Kenzo se ensaboa, a fragrância do gel de banho se mistura ao vapor, criando uma sinfonia sensorial. A espuma desce em cascata por seu corpo, levando embora os traços da paixão da noite. Ele leva seu tempo, cada movimento deliberado, como se estivesse lavando mais do que apenas os restos físicos. A água morna corre sobre sua pele, acalmando corpo e mente. Com os olhos fechados, Kenzo mergulha no momento, permitindo que a sensação da água lave a tensão residual da noite anterior. O banheiro se torna um refúgio, um espaço onde as complexidades do mundo virtual desaparecem momentaneamente, deixando apenas o simples ato de limpeza. Depois do que pareceu uma eternidade e um momento fugaz, Kenzo sai do chuveiro, o banheiro agora cheio com o calor persistente. Enrolado em uma toalha, ele olha para o espelho, o reflexo revelando uma sensação de renovação. As marcas em suas costas, embora ainda presentes, parecem menos pronunciadas, como se a água tivesse desempenhado seu papel no processo de cura. Deixando o abraço refrescante do banheiro, Kenzo volta para seu quarto, o vapor quente deixando um rastro atrás dele. Ele olha para a variedade de roupas cuidadosamente arrumadas em uma cadeira, um convite silencioso para abraçar o dia. Escolhendo um conjunto de roupas, Kenzo leva seu tempo para se vestir. O tecido desliza sobre sua pele, um lembrete tátil do mundo tangível dentro do virtual. O ato de se vestir se torna um ritual deliberado, cada botão e zíper um pequeno detalhe fundamental no meio das complexidades do jogo. Enquanto ele veste um par de jeans confortáveis e puxa uma camisa sobre os ombros, a sala se enche com o farfalhar do tecido. As roupas, escolhidas tanto pelo conforto quanto pelo estilo, tornam-se uma extensão de sua identidade virtual. O traje, uma expressão sutil de sua personalidade, fornece uma sensação de normalidade em um mundo definido pelo extraordinário. Completando seu look, Kenzo tira um momento para passar os dedos pelos cabelos úmidos. O espelho reflete uma figura composta, as atividades da manhã e a antecipação do dia seguinte gravadas em sua expressão. Kenzo, depois de se vestir, se aproxima da figura pacificamente adormecida de Maki. Um sorriso terno enfeita seus lábios enquanto ele se inclina, depositando um beijo gentil em sua bochecha. O gesto é uma despedida silenciosa, um momento de conexão antes da separação iminente ditada pelo jogo. Enquanto seus lábios deixam sua bochecha, Kenzo dá um passo para trás, observando Maki acordar. Seus olhos se abrem lentamente e Kenzo, preso em um olhar com ela, oferece um sorriso reconfortante. Antes que qualquer palavra possa ser trocada, as forças digitais que governam o jogo levam embora abruptamente. O mundo ao redor de Kenzo se dissolve, substituído pelo brilho assustador da entrada da masmorra. O teletransporte repentino é chocante e conforme seus arredores entram em foco, Kenzo se encontra parado no limiar da masmorra agourenta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.